Olá, pessoal, ouvintes da Rádio Ninter, alunos de todo o Brasil, sejam bem-vindos ao programa Segredos da Arquitetura. Eu sou a professora Gisele de Ziura e o tema do programa de hoje é Arquitetura e Luz. E o convidado de hoje que está aqui ao meu lado é o professor Júlio César Nitti. O professor tem uma grande experiência na área acadêmica, mas também trafegou pela área empresarial. Nesse setor, montou uma fábrica de luminárias LED. Olha só que bacana, professor. Enquanto, paralelamente, ministrava a disciplina de sistemas de iluminação. Então, solicito aí a sua apresentação aí, professor. Seja muito bem-vindo e a discutir aí conosco, fazer uma conversa sobre a aproximação entre arquitetura e luz. Então, eu sou arquiteta também, além de professora, sou arquiteta, e será um grande prazer conversar com você sobre luz. Olá, Gisele, olá a todos. Meu nome então é Júlio César Nitti. Trabalhei nos últimos 10, 12 anos muito voltado à parte de iluminação, principalmente quando a questão da iluminação LED explodiu como uma fonte potente de luz, como um fluxo luminoso respeitável para se fazer iluminação de base. E dentro disso eu fui pesquisar muitas coisas, estudei bastante, gosto bastante da teoria de LED, de iluminação, e isso trouxe um background, trouxe um conhecimento bom para que nós pudéssemos fazer diversas coisas, entre elas empreender sobre a estrutura de iluminação LED, uma estrutura que gera aí no mercado brasileiro algo em torno de 5 bilhões de dólares anuais e tem uma perspectiva até 2030 de algo de 25 bilhões de dólares. Então é uma economia que gira bastante, um dinheiro de mercado, e nessas oportunidades entre teoria e prática eu consegui fazer um escalonamento para trabalhar nas duas áreas. Então eu ministrava a disciplina de iluminação e a partir principalmente aí do ano de 2012, 2013, se voltou bastante para LEDs, então a disciplina virou iluminação com LEDs, que tem uma outra estrutura que nós vamos poder discutir logo em seguida, e depois também pude trafegar na área de empreendedora e montar algumas coisas, uma estrutura de iluminação que eu trabalhei até 2016. E essa questão da iluminação LED, ela está sendo aí muito em voga no decorrer dos últimos anos, devido à questão da sustentabilidade, né? Não só com relação às questões da qualidade da luz, mas com relação às questões financeiras e econômicas também. Não é verdade? Isso. A estrutura que nós tínhamos com as lâmpadas incandescentes, que foram base até os anos 70, começo dos anos 80, a partir daí veio a iluminação fluorescente, nós tínhamos dois vieses, que seriam, primeira, o alto consumo da energia elétrica da lâmpada incandescente e o melhor rendimento e com menor consumo por fluxo luminoso da lâmpada fluorescente, porém, essa trazia um dano para o ambiente muito grande, principalmente por conter o mercúrio, miligramas de mercúrio, mas na quantidade de lâmpadas que eram produzidas, nós tínhamos aí uma contaminação de vidro, de mercúrio, de resíduos que danificava e realmente começou a importar muito no surgimento da tecnologia LED, que também existem algumas coisas a se considerar, mas perto, principalmente da contaminação do mercúrio, teve uma ascensão muito grande. Lembro que a ascensão do LED foi assim gigantesca a partir do ano de 2010, 2011 e hoje praticamente em 2019, ou seja, então 7, 8 anos atrás, nós falamos praticamente só em iluminação LED. Um outro caso pontual em termos de outros tipos de iluminação, mas basta o nosso ouvinte olhar para cima, na sala, na rua,
e ele vai ver que o LED tomou conta por sua flexibilidade, que nós já vamos conversar. Então, a gente pode ver que, de um lado, é recente, né, mas nem tão recente assim. E se a gente for voltar um pouquinho mais na história, a gente vai ver que a luz também ela é algo recente, se a gente for fazer uma comparação histórica. Né? Então, vamos voltar um pouquinho na questão histórica da luz, e quando a gente fala arquitetura e luz, né? E a gente trabalha a questão da iluminação, a gente está falando aqui de iluminação artificial, mas a gente busca muito a relação natural, né, da iluminação na arquitetura. E aí o nosso tema, né, arquitetura e luz. E até eu quero... Eu sei que você quer chegar nesse ponto, mas eu tenho que fazer um resgate, porque muita gente, muitos ouvintes entendem como o LED ser uma tecnologia de 5, 6 anos, explodiu há 5, 6 anos. Mas se nós formos... Voltando à consideração, realmente a estrutura de iluminação artificial, ela é extremamente recente. Nós vamos colocar ali em termos de 1900, 1908, 1910. Então, em termos de história, isso é extremamente recente. A tecnologia, tanto a fluorescente como incandescente, como a tecnologia LED, nos remete bastante aos seus princípios para a década de 1940. A tecnologia de LED, a estrutura física é da década de 40, então não é uma estrutura tão nova assim como podemos pensar. Mas, para a produção de iluminação de base, que é o que nos vai interessar logo em seguida, a estrutura de LED realmente não faz muito tempo. Nós temos aí o Prêmio Nobel de 2015, se eu não me engano, que deu a condição, esses estudos deram a condição para uma iluminação de base. Então, nós temos, em termos de tecnologia de emissão de luz, numa quantidade de fluxo luminoso interessante e necessário para a iluminação, que é o que nós vamos abordar, nós temos aí coisa de 10 anos. Então, é uma história relativamente interessante de desenvolvimento ultra rápido. E quais são as principais vantagens e desvantagens dessa tecnologia? Bem, a vantagem, a estrutura que despertou é o fluxo luminoso por energia consumida. Peraí. Então vamos fazer um outro parênteses. Explica para nós, explica aí para os nossos ouvintes o que é fluxo luminoso. Fluxo luminoso, basicamente, é a quantidade de luz emitida pelo dispositivo em relação à potência que ele consome. Então, explica isso também. Vamos fazer um comparativo. Se nós pegarmos essa nossa lâmpada que nós tínhamos, a fluorescente, hoje nós chamamos de tubo LED, mas nós tínhamos algo em torno de 60 lumens por watt consumido. Uma estrutura LED hoje de mercado pode chegar até 200 lumens por watt consumido. Então, nós temos aí 3, 4, 5 vezes mais luz por unidade de potência consumida. Essa é a grande vantagem. Nós tínhamos o LED muito caro há 5 anos atrás e hoje nós temos um preço extremamente competitivo. Então, isso é a demanda tecnológica, o investimento tecnológico que possibilitou nós termos uma quantidade de luz razoavelmente grande para uma unidade de potência de consumida. Agora eu vou citar a resposta seria bem complexa, porque são várias vantagens e desvantagens, mas eu vou tentar limitar em algumas que muitas vezes passam desapercebidas. Se vocês verificarem a tecnologia LED, vocês vão poder ver que o LED é extremamente flexível. Vamos pegar um detalhezinho que é muito importante na estrutura de arquitetura, na estrutura de iluminação de engenharia, que é a minha área mais diretamente ligada. Geralmente, quando nós tínhamos as lâmpadas incandescentes ou as lâmpadas de vapor de sódio, vapor de mercúrio, nós precisamos de um refletor, porque normalmente nós queremos a luz no piso vindo de um teto. Então, nós temos assim sempre temos que ter um refletor quando temos tínhamos uma iluminação tradicional de vapor de sódio, vapor de mercúrio, incandescente.
E isso nos dava uma perda muito grande de fluxo luminoso, porque ela era consumida, ele morria na própria estrutura. A estrutura LED é uma iluminação direcionada, então nós temos a saída de luz diretamente para baixo, apesar de os chineses terem entortado a lâmpada, e hoje temos a lâmpada normal, bulbo, como se fosse uma lâmpada incandescente. Mas normalmente a estrutura LED é uma emissão direcionada para baixo. Então só nisso eu já tenho um rendimento muito grande, em torno de 40%, 50%, que é um fluxo luminoso que não morre em uma estrutura de luminária. Então, esse é um aspecto bem interessante que muitas vezes passa desapercebido, ou geralmente o pessoal só fala em termos de fluxo luminoso por potência. E outra consideração que eu gostaria de fazer, que é uma vantagem muito grande, e aí vem justamente para a parte de arquitetura, eu consigo flexibilizar muito mais os meus projetos. Por exemplo? Por exemplo, a tradicional lâmpada fluorescente se transformou numa tradicional lâmpada LED tubular. Mas veja que a fluorescente, ela emitia luz em 360 graus, ou seja, para cima, para baixo. Então, eu tinha que realmente ter um anteparo para direcionar a luz para baixo. A estrutura LED, normalmente eu já tenho isso. Então, se vocês observarem a lâmpada, ela já emite a luz para baixo, e cabe a parte de cima ter um dissipador de calor, que é uma das desvantagens do LED. Então, normalmente eu tenho um dissipador de calor associado ao conjunto. Mas o que eu quero colocar na parte mais para os arquitetos, hoje eu tenho a condição de fazer um ponto de luz de 5 milímetros. Então, eu posso fazer um detalhezinho muito pequeno com iluminação, ou seja, eu tenho luminárias, estruturas de luminárias que têm 2 por 2 centímetros, com uma potência relativamente grande. Então, essa flexibilidade, quando que você poderia imaginar uma fita de LEDs, uma fita de outra fonte de luz? Hoje você tem a fita de LEDs, que você faz um conjunto muito grande de soluções de luminotécnica na área de arquitetura. Então, todo esse conjunto, se a gente for observar ponto a ponto, as pequenas coisas, o LED eu trabalho com pequenas potências, com um fluxo relativamente interessante, mas também posso trabalhar com refletores. Os estádios de futebol, principalmente fora do Brasil hoje, eu tenho projetores de LED extremamente potentes. Então, essa flexibilidade de ir do miliwatt até praticamente os quilowatts é muito importante para o desenvolvimento de projetos. E complementando, tem mais alguma desvantagem? Ainda temos um resquício de material que sobra da utilização, né? Principalmente quando a estrutura, antes da normalização do conjunto de iluminação, de lâmpadas, nós tínhamos estruturas de uma qualidade muito baixa. Então, tenho ainda uma sobra de material, ou seja, eu tenho que descartar uma lâmpada de LEDs, ainda, apesar de ser reciclável em 99% do conjunto, eu ainda tenho que fazer essa reciclagem. Então, há que se considerar isso daí. Tenho que recolher, tenho que... o alumínio, que geralmente é o dissipador que está na lâmpada, eu tenho que reformatar esse alumínio, então tem um trabalho sobre isso. Há ainda uma desvantagem? Nossa, mas é muito menor do que eu tinha antigamente com o mercúrio, mas ainda tenho. Então, busca-se um próximo passo daqui a uns dias de se ter uma nova estrutura que eu também não precise fazer esse descarte. Então, de uma maneira geral, eu tenho uma maior liberdade, uma maior autonomia com relação à aplicabilidade desse material. Sim, vamos falar nas duas palavras que você citou. Eu tenho a flexibilidade, eu aumentei violentamente, porque hoje eu posso ter um painel de LED de 60 por 60 centímetros e tem uma iluminação distribuída ali muito bonita e uniforme. E tem uma lâmpada, como eram as tubulares antigas de fluorescentes, tem a lâmpada bulbo. Então, a tecnologia ela tem uma flexibilidade muito grande. E a outra vantagem é que eu tenho, dentro de um bom projeto, de um bom desenvolvimento, eu tenho uma durabilidade muito grande.
Então, a expectativa de vida do LED, aí é um ponto a ser discutido, vamos dizer assim, de uma forma mais técnica, a expectativa de vida de uma estrutura LED, desde que o calor seja retirado desse processo, porque existia há uns 10 anos um estigma aí que o LED não dissipava calor, que não produzia calor. Não, o LED produz um calor, ele em si dissipa calor, e esse calor precisa ser retirado da estrutura eletrônica do LED. Então, eu preciso retirar isso daí, eu preciso reciclar esse material, mas mesmo assim eu consigo fazer estruturas, como eu havia falado, extremamente pequenas e estrutura de potência muito grande para a iluminação. O que, na sua área, mais do que na minha de engenharia, leva a uma flexibilidade de projetos muito grande. Eu quero fazer um parênteses aqui agora, professor, me dá licença, porque o nosso programa, que se chama Segredos da Arquitetura, tem uma razão de ser. Além de conhecimento, de compartilhar, de trazer convidados, nós temos a questão de trazer o ouvinte mais próximo do programa e convidá-lo a desvendar o segredo do programa. Então, hoje, claro que a gente coloca como a temática arquitetura da luz, e ao longo do programa nós convidamos o ouvinte a desvendar, então a descobrir que temática que seria, né? Claro que a temática é a luz, mas qual seria o segredo ao longo do programa? Então tem algumas dicas aí ao longo do programa que nós vamos colocando como pistas. Então estamos aqui discutindo a questão dos LEDs, de tecnologia, vantagens, desvantagens, arquitetura espacial com relação à flexibilidade, autonomia. Então fica aí a dica para você que está nos ouvindo. Então vamos lá, continuando. Tem mais uma pergunta aqui que eu fiquei bem curiosa. Então falamos em tecnologia, em novidade, e o que tem de mais novo? Porque falamos um pouco do passado, anos 40, nos últimos 7 anos, e o que tem de novo daqui para frente? Bem, o que nós podemos esperar, ou pelo menos já está aí no mercado, e nós buscamos agora a utilização, principalmente por parte dos arquitetos. A gente gosta de uma novidade, te digo. Uma tecnologia que já era utilizada é a dimerização da estrutura de iluminação. A dimerização ela é extremamente importante nos ambientes, porque eu consigo controlar a quantidade de luz no ambiente. Então, isso que significa dimerizar a estrutura. E a estrutura fluorescente, ela que reinava, principalmente com um bom rendimento, uma boa quantidade de luz, ela era muito difícil de você dimerizar. A estrutura, o conjunto elétrico não permitia a dimerização, pelo menos de uma forma fácil. Ao contrário, a incandescente, ela permitia uma dimerização de uma forma muito mais simples. E a estrutura LED de iluminação, ela permite, dentro de um conjunto muito amplo, a dimerização praticamente do 0 até o 100%. Então, eu consigo isso daí. Mas isso não teria, assim, uma novidade, porque já existia no conjunto. Agora, o que eu posso trabalhar com a tecnologia LED, eu posso fazer a mudança da temperatura de cor. Coisa que era muito difícil nas outras estruturas. Temperatura de cor é muito interessante. Explica para os nossos ouvintes aí o que é uma variação de 2.000 a 7.000 kelvins, por exemplo. Então, a temperatura de cor, na unidade que a professora falou, é essa sensibilidade que eu tenho para uma luz mais amarelada ou uma luz mais branca. Então, dimerizar ou tunar essa tunar é uma palavra boa. Essa temperatura de cor é eu poder mudar de um amarelo, de uma cor mais quente, até uma cor mais fria, uma cor aí a 6.000 Kelvin, que é uma temperatura de cor normal, pelo menos mais usual, que o pessoal de casa, os ouvintes têm nos ambientes de trabalho. Então eu consigo, vamos simplificar isso aí, eu consigo mudar essa temperatura de cor, essa ambientação, que para nós é muito interessante, porque existe uma programação, vamos dizer assim, ao longo da nossa evolução, de nós acordarmos com uma luz do sol mais avermelhada
e termos uma luz mais branca na parte do meio-dia e começo da tarde, e novamente ter uma diminuição da temperatura de cor, ou seja, ser mais amarelada ou avermelhada no final do dia. Então essa variação já está em voga em bons projetos de iluminação, de nós fazermos essa variação ao longo do dia para aquele que está num ambiente fechado. Então essa luz artificial imitando a luz natural. E isso é muito importante porque tem a ver com o ciclo circadiano das pessoas, porque tem muitas pessoas hoje em dia que ficam fechadas nos escritórios, não têm acesso ao espaço externo, e aí isso influencia muito negativamente no funcionamento do organismo. Isso então a questão muito, muito importante e muito estudado agora, é um ponto vital. E aí a iluminação artificial, ela de uma certa maneira ajuda o ciclo circadiano a funcionar. A produção de melatonina que ocorre ao final do dia, para que você tenha uma ambientação para um bom sono, era uma coisa que a iluminação anterior não fornecia. Então, com a estrutura LED, você pode simular isso daí e pode beneficiar esse ciclo. Essa é uma estrutura bem interessante que já está relativamente bem usada em alguns países e em alguns projetos. Lógico, quanto mais você detalha a parte de iluminação, mais você impacta em custos de produção, custos de implantação. Mas é muito interessante, isso é um ponto-chave. E tem estudos, falando em custos, tem estudos de mudança de iluminação que se chega, inclusive, num ponto de equilíbrio positivo até de troca de iluminação, né, com relação a fluorescente para LED, mas tem dentro do próprio LED, né, mudando, fazendo um estudo otimizado, mesmo com próprios LEDs. Por exemplo, mais próximos à janela. Eu não preciso ter sempre uma linha inteira de iluminação, uma linha contínua. Eu posso alternar, enfim, tem algumas estratégias que eu posso utilizar. Essa produção, essa flexibilidade que que a estrutura LED te traz, você pode brincar com ela em diversos pontos. Você pode aproveitar a luz do sol e fazer uma transposição dessa estrutura de iluminação para a tua iluminação interna. Então você combina, verifica qual que é a iluminação externa e traz para a tua iluminação interna. E com a dimerização também, isso contribui muito. Soma, né? São sensores que você coloca, mesmo em fábricas, você mantém, ao invés de você ir lá e ligar e ter um baque de ter 100, 150 numa área industrial e luminárias ligando ao mesmo tempo, você vai simplesmente fazendo com que a luz permaneça no mesmo nível e modificando a temperatura de cor para ambientar o funcionário, o servidor, o colaborador. Isso é um espaço inteligente, porque às vezes as pessoas pensam assim, não, eu vou fazer um investimento alto com sensores, com troca de iluminação, mas que chega num ponto de equilíbrio que isso começa a retornar. Sim, né? O retorno não necessita ser financeiro diretamente e de uma forma rápida, mas ao longo do tempo, a qualidade de vida que você traz ao colaborador, a produtividade, ela é extremamente interessante. Redução do absenteísmo, tudo isso. São muitas características, uma tecnologia, em termos tecnológicos, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque de repente surge uma nova colocação e rapidamente ela domina a anterior. E normalmente, se você verificar, a lâmpada incandescente durou ali 60 anos, a fluorescente durou ali uns 30 anos e o LED, a menos de uma análise mais aprofundada, nós teremos aí uns 20, 15 anos de iluminação. O que virá para frente, existem pesquisas sobre bioemissão de luz, sobre novas tecnologias de LED. O LED ainda não atingiu o ponto máximo da tecnologia. Vamos voltar às nossas unidades. Nós trabalhamos com luminárias e com LEDs numa eficiência aí em torno de 180, 160 lumens por watt.
A expectativa é que nós cheguemos até 270, 300 lumens por watt numa estrutura de LED. A partir daí, provavelmente, só uma nova tecnologia, a tecnologia LED vai se saturar e uma nova tecnologia vai ter que assumir o papel. Nós temos que observar alguns filmes de ficção científica aí para verificarmos o que acontece. E essa questão de observar, né, de enxergar. Então, a questão da importância de enxergar a luz do sol, de ter o LED, tem pesquisas relacionadas ao enxergar a qualidade do LED com relação ao olho humano? Sim. Existe uma linha, não só pesquisa, mas como já há linhas de LEDs de algumas empresas. Eu, particularmente, tive a oportunidade de visitar a Seoul Semicon lá na Coreia, e eles, entre outras empresas, têm uma linha chamada Sunlight, que ela imita, vamos dizer assim, ela trabalha muito em cima da curva de frequências emitidas pelo Sol. Porque a tecnologia LED, que provavelmente os nossos ouvintes têm aí sobre as cabeças, ou muito próximos, ainda tem uma emissão muito grande na faixa do azul, porque essa é a faixa que tem um maior rendimento, vamos dizer assim, que foi o que deu a possibilidade da explosão da tecnologia LED, a emissão no azul, no ultravioleta, e depois a correção dessa emissão com base de fósforos para uma luz mais amarelada. E hoje nós temos estruturas de LED que já buscam mais, na sua forma básica, imitar a luz emitida pelo Sol. Então, existem tecnologias vindo aí, essa tecnologia de emissão do LED, quando eu digo emissão do LED, é lá dentro na estrutura eletrônica, ainda tem alguma coisa a contribuir, mas vai completar bastante os projetos luminotécnicos. E aos nossos ouvintes, o que significa LED? LED, então eu vou responder de duas formas. O LED hoje já é uma palavra do dicionário brasileiro, então não tem, já existe como palavra mesmo, não precisa limitar como o Light Emitting Diode. Hoje LED já é uma palavra nossa, né? Uma palavra mundial. Então, hoje já se fala, quando se fala LED, já se entende, não precisa se fazer acrônimo de nada, já se entende na estrutura. Mas, basicamente, o LED é uma estrutura de 1926, 27, e é simplesmente um diodo retificador que emite luz. E nós conseguimos, para sorte nossa, depois de muita tecnologia, de muito investimento, que isso daí não é uma descoberta, né? É uma busca tecnológica. Depois dessa busca tecnológica, nós conseguimos uma fonte de luz muito interessante para a nossa geração e provavelmente para a geração seguinte. Quando eu dava aula, sempre me perguntavam assim, mas e o que vem depois? Bem, o que vem depois talvez tenha vindo antes. Se você observar um vagalume, hoje em dia o pessoal observa menos os vagalumes, mas o vagalume consegue uma emissão de luz muito grande com uma potência muito pequena. Então, talvez a próxima da próxima geração tenha aí uma fonte biológica de emissão de luz. E cada vez mais nós nos aproximamos da natureza. Sim, né? LEDs orgânicos, estruturas orgânicas já temos nas TVs. A biomimética, né? Agora, como emissão de luz de base com potência, ainda precisamos um pouquinho mais de pesquisa. Para fazer televisão, já temos a tecnologia. Nós saímos da natureza e nos aproximamos cada vez mais. Bom, então é isso. Eu agora lhe convido, então, para fazer um fechamento e lhe convido também para fazer uma descrição do que poderia ser um segredo, porque é segredos da arquitetura, no plural. Então, eu diria que para o nosso convidado, que está um ouvinte, um dos nossos segredos aqui seria o LED como fonte de luz tecnológica.
né? Uma das fontes de luz. E essa fonte de luz que traz flexibilidade, que traz autonomia e que nos ajuda a se aproximar cada vez mais das nossas verdades, eu diria, né? Externas, né? E eu lhe convido então, professor, para suas últimas palavras de hoje, já agradecendo. E qual seria, então, o nosso último segredo com relação à arquitetura da luz? Então, é um segredo que já corre no mercado. Ainda há, como eu fui há algum tempo empreendedor na área, ainda há um segredo sobre isso, porque há muito mercado a se explorar por projetistas, por arquitetos, engenheiros, tecnólogos, dentro do campo de iluminação. Então ainda temos bastante coisa a aprender até, porque quando nós acessamos revistas internacionais, nós vemos que eles têm muita qualidade de produção de projetos. Isso é um segredo que a gente precisa aprender a respeitar um pouquinho mais e dar mais valor ao projeto luminotécnico, porque ele causa um impacto muito grande na sociedade e na vida individual, no desenvolvimento diário de cada um. Muito obrigada. Agradeço. E eu que agradeço. E convido a todos para conhecer os nossos cursos de especialização. Temos o curso de engenharia, de iluminação, curso de lighting design, e temos outros cursos também relacionados à iluminação. Te convido e seja muito bem-vindo a ouvir todos os nossos programas e segredos da arquitetura, e te espero na próxima edição. Abração, até mais!